Começa agora o Terceiro Setor, o programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o país. No Brasil, a taxa de alfabetização em 2022 era de 93%, o que significa que 151 milhões de pessoas com 15 anos ou mais sabiam ler e escrever, segundo o censo demográfico do IBGE. Mas o hábito da leitura de livros está sendo praticada por menos pessoas no país. Segundo dados da sexta edição da Retratos da Leitura, isso aponta que 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores à pesquisa. Uma instituição que tem um trabalho consolidado para a melhoria do cenário é o Quadrinhos do Bem. O projeto social é dedicado a desenvolver o gosto pela leitura e promover todos os benefícios que este hábito pode proporcionar para a vida de crianças, jovens e adultos. Principalmente ali também os professores. Bom, para conhecer melhor esse trabalho, nós recebemos aqui o fundador da instituição, Carlos de Almeida Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo, né? Bom, fala um pouquinho do projeto, como que ele funciona e principalmente quadrinhos, pode ser ali a porta de entrada para a leitura? Sim, bom, a Quadrinhos do Bem trabalha para desenvolver o hábito da leitura. Note que eu estou falando para além da educação. O simples hábito da leitura pode gerar, né, consequentemente, uma melhor educação. Mas a gente começa do básico, do primeiro passo, que é gostar de ler. Trazer isso para a vida do brasileiro. E definitivamente sim, o quadrinho pode ser utilizado para a educação. Inclusive ontem teve um debate na Biblioteca Nacional a respeito da utilização dos quadrinhos para desenvolver a educação, né? História, português, geografia. Você pode colocar tudo, absolutamente tudo nos quadrinhos. Mas o mais importante de tudo que a gente trabalha com a Quadrinhos do Bem é fortalecer os laços familiares, porque entendemos que o hábito da leitura nasce e fortalece dentro de casa. Então, os pais participando desse processo vão garantir de maneira mais eficiente que a gente tenha brasileiros que leem mais. E quanto aos dados que apontam aí a alfabetização no Brasil, é importante ressaltar que 2/3 da população é analfabeta funcional. Que então, significa? Que você tem 60% aproximadamente que só entende as palavras, mas não consegue entender o contexto. Então, a gente tem uma massa gigantesca de pessoas que está tão afastada do hábito da leitura, e tanto quanto ir para a academia, né? Porque quem não vai para a academia consegue dar um pinote. Né? Eu vou alcançar aquele ônibus, mas ao entrar no ônibus ele está quase morrendo. A nossa leitura está assim. A gente consegue... Meu Deus, o que está dizendo aqui? É só você ver assim, a reclamação de quem posta alguma coisa, por exemplo, no Facebook, está comercializando bolo. No Facebook ele coloca ali, de segunda a sexta, não entrego e custa R$50. E aí vem uma enxurrada de perguntas. Quais os dias que trabalha? Entrega? Quanto custa? Porque a pessoa não consegue entender o que leu. Para resolver isso, óbvio, precisa melhorar a qualidade de educação, principalmente o respaldo para os professores que estão desassistidos, Brasil inteiro, tá? Não é especificamente uma região ou outra. Mas o hábito da leitura é o exercício que a gente precisa fazer. E essa leitura que a Quadrinhos do Bem propõe é a leitura por prazer, para que a pessoa se encante, se emocione, se apaixone, né? E curta tanto quanto assistir a uma série, a um filme, um jogo de futebol. Essa é a nossa proposta. A leitura ela precisa ser colocada, né, na vida das pessoas ali desde a infância, né? A gente tem até aqueles livrinhos de plástico para colocar ali no banho para o bebê. Fala um pouco disso, esse estímulo que as pessoas precisam. Às vezes a pessoa não teve esse estímulo, não tem a prática da leitura, mas quer já começar a colocar isso dentro de casa. Como ela faz? Sim, então, antes da gente ir para a rua, porque o nosso projeto Quadrinhos do Bem começa nas ruas, tá? A gente encontrando as pessoas, conversando com elas a respeito de livros, quadrinhos, e a gente doa. Mas antes de começar essa ação propriamente, eu fui pesquisar
o quão distante estava o brasileiro da leitura e quais eram suas dores. Por que ele está distante? O que o afasta da leitura, né? E eu descobri, assim, um dado curioso, que a primeira coisa que o brasileiro ouve acerca de um livro ou um quadrinho é não. A criança, quando vai mexer num livro, num quadrinho, quando encontra dentro de casa, a criança brasileira, ela escuta, ela é repreendida pelos pais. Não, porque os pais acham que vão rasgar, que vai destruir, que vai riscar. Né? Mas a criança tem a capacidade, sim, de manusear. Tanto é que os pais, normalmente, quando querem os filhos quietos, entregam um celular. E é muito difícil uma criança deixar o celular cair. Né? Eles sabem segurar, eles sabem manusear. E aí, passado esse momento que a criança já foi repreendida, ela já não gosta muito, porque ela aprendeu desde cedo, não é para mexer, não é para mim, ela chega na escola e, de maneira geral, os professores passam a leitura apenas como um exercício, tornando o que deveria ser um prazer como uma troca por nota, condicionando o brasileiro a ler para ter nota. Uma vez que eu não preciso mais de nota, eu abandono rapidamente o hábito da leitura, porque eu não preciso mais disso. Então, o mais importante, né, para além da distribuição de livros e quadrinhos, é a conscientização dessas informações. E a gente vê isso na prática todo dia. Eu levo caixas de livros e quadrinhos e ofereço para as famílias que estão passando na rua. Praça da Liberdade, Praça da Sé, Praça da República. E a gente conversa com os pais, olha, deixa a sua criança escolher um, ele precisa se identificar, seja as cores, os desenhos, alguma coisa que chame a atenção para que tenha esse início. E os pais ficam muito temerosos, que a criança vai rasgar, vai amassar. Pai, fica tranquilo, deixa ele ter o gosto de ter isso na mão. Ele precisa sentir esse prazer de estar manuseando esse papel colorido. Né? Por que quadrinhos? Porque ela facilita, né, a aproximação das pessoas que têm pouca leitura, porque o desenho em si, ele transmite muita informação. Né? Então, ele é um desenho bonito, colorido, com artes bem diferentes do que a pessoa vê no dia a dia, aquilo chama atenção. E aí ela vai querer saber o que está sendo dito aqui. E começa no hábito da leitura aos poucos. Normalmente, o pessoal migra para os livros, mas não há problema nenhum em ficar só nos quadrinhos, porque quadrinho não é só para criança. Esse é um mito ainda no Brasil muito forte. Tá? Em todas as idades, não é só os mais velhos que acreditam que o quadrinho é uma coisa só para criança. Eu já participei de eventos culturais em que os apresentadores do evento nem mencionavam ler. Quanto mais quadrinhos. Olha, cultural, tem artesanato, tem dança, tem música. E ninguém falava de ler. A gente está muito afastado desse hábito. A gente usa o hábito da leitura como uma ferramenta para aproximar a família. Né? Porque uma atividade junto com os filhos, para além de ir ao supermercado fazer compra, fortalece os laços. É óbvio que a leitura não é o único caminho. Um pai que pratica atividade física, vai para a academia, um jiu-jitsu, ou aprende a tocar música junto com o filho, ou faz um passeio na rua, vai ao museu, isso também são hábitos que vão aproximar a família. A gente propõe um dos hábitos, que é a leitura, que é fácil de fazer. Embora você tenha uma alta nos preços dos livros novos, você encontra muito livro novo em sebo, por exemplo, ou você consegue trocar com outros leitores, facilitando o acesso para todo mundo. Né? No sebo você acha livro de R$3. Né? Se você comprar um por mês, não vai comprometer o orçamento da maioria das pessoas. E mesmo que a pessoa fale, olha, nem R$3 eu tenho, você tem estações do metrô, por exemplo, que tem livro de graça. Biblioteca. Biblioteca é um dado curioso, porque quase a totalidade dos municípios brasileiros tem biblioteca. Tá? Em contrapartida, livraria, apenas 18% dos municípios brasileiros têm livraria, concentrando em sua maior parte São Paulo e Rio. Né? Mas a biblioteca ela tem um problema grave. Ela funciona no horário comercial. Então, dificulta para a maioria das pessoas ter acesso. Já foi feito experimento, principalmente em São Paulo, de alterar esse horário e abrir antes e fechar depois, e eles notaram um fluxo maior na visitação. Tá? Mas aí não sei por que voltaram para o horário comercial e realmente dificulta. Mas o fato é
que o brasileiro não considera a leitura como algo que ele pode utilizar para se divertir, se encantar. Então ele vai recorrer ao cinema, à série, ao celular. O celular tem sido apontado como um dos grandes vilões do afastamento do brasileiro à leitura, né? Mas a gente pode comparar, por exemplo, com a França, que tem, percentualmente falando, o mesmo número de celulares que o Brasil. Eles têm 1/3 da nossa população e vendem o dobro de livros que o Brasil. Tem o mesmo número de celular. Então, o celular não é o grande vilão, na verdade são escolhas e hábitos. Como eu falei, a gente desenvolve o hábito da leitura dentro de casa. Se as crianças não têm acesso ao livro, não são estimuladas, nem diretamente, nem indiretamente, né? Nunca viu o pai lendo. Isso são pesquisas que a gente fez na rua. Eu passei um bom tempo perguntando para o pessoal, já viu seu pai lendo? Não. Já viu sua mãe lendo? Não. Então o pessoal cresce muito afastado disso. E as consequências são drásticas, né? O afastamento da leitura, consequentemente o afastamento da cultura e do conhecimento, trazem problemas gravíssimos para a sociedade. Fala um pouquinho até da criatividade, porque está ligada muito também à leitura. E daí se a gente pensa nos quadrinhos, isso também é muito importante, porque por mais que tenha a imagem ali, que já cria para você todo um cenário né, de imaginação, mas tem as frases que muitas vezes são curtas, com muitas expressões, ou exclamações, ou interrogações, e você precisa interpretar isso. Então, ali também é um exercício para a imaginação, para a interpretação. Sim, olha, embora o quadrinho infantil seja feito para criança, quem faz não é uma criança. É um adulto que muitas vezes lê muito e ele traz muita informação ali. É uma grande fonte de cultura, de conhecimento, né? Trata-se de todos os assuntos em quadrinhos. Você tem quadrinho para todas as idades, quadrinhos e mangás, que é o quadrinho japonês, e agora tem o manhua, que é o coreano e o chinês. Que é semelhante ao mangá? Semelhante ao mangá. Então, só que de culturas diferentes, né? Então, você ali, com aquela mídia, tem acesso à informação de toda sorte. Os quadrinistas ou os mangakás estão tratando de política, de filosofia, de religião, de todos os assuntos. Tem um mangá, por exemplo, chama Cells at Work. Ele ensina o funcionamento do corpo, de todas as partes do corpo, até das células. É um mangá que trata... Você aprende biologia lendo quadrinho. E todos os dados colocados nesse mangá são dados científicos. Não é invenção, não é uma fantasia. Né? Então ele nomeia cada parte do corpo, é um personagem. Então tem os glóbulos vermelhos, é uma equipe que trabalha para levar o oxigênio de um lado para o outro. Tem os glóbulos brancos. Então você pode utilizar o quadrinho como fonte de aprendizado, mas a Quadrinhos do Bem traz o passo inicial, que é gostar de ler. Antes de falar de querer aprender alguma coisa, a escrever melhor ou desenvolver uma consciência política, antes disso, né? O primeiro passo é gostar de ler. E aí a gente leva, então, o prazer, né? Mostra para o pessoal que aquela mesma diversão que você tem assistindo a um filme ou uma série, ou assistindo uma partida de futebol, você encontra na leitura também. É isso. E você recebe feedback disso? Porque como você está na rua, muitas vezes as pessoas estão passando, você aborda... Mas depois você consegue ter algum retorno? Aí é que entra os meus filhos, né, que são mais novos e estão ligados na rede social, porque no começo, como a gente fazia nas ruas, os meus filhos, a minha filha, Rafaela, de 14 anos, falou assim, pai, você vai ter que ir para a internet, você vai ter que virar youtuber. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho familiaridade com esse mecanismo, né? Mas vamos lá, porque realmente eu precisava do feedback, né? Precisava alcançar mais pessoas e mais longe e mais rápido. Então a gente começa em janeiro de 2025 num canal no YouTube e no Instagram. E ali a gente começa a receber então o feedback. Nós fizemos uma filmagem na rua entrevistando a galera e entrevistamos uma menininha de 10 anos de idade que ela cita a série de livros que ela recomenda para todo mundo.
E ela falou com tanta paixão daqueles livros que o vídeo viralizou e as mães começaram a entrar em contato comigo falando, oh, meu filho nunca tinha pedido para eu comprar um livro. Depois que eles viram o vídeo dessa menina, mãe, compra esse livro para mim. Então, olha, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, continue assim. Então, a gente tem recebido esse feedback. E eu tenho 2 clubes de leitura, que hoje eu toco, e o pessoal vem, pega os livros ou quadrinhos, levam para casa e na semana seguinte devolvem aquele para trocar e eu aproveito para juntar a galera e a gente conversar sobre o hábito da leitura para que ele não seja um hábito solitário como foi o meu. Porque eu desde cedo leio e eu não tinha com quem conversar a respeito do que eu estava lendo. Então, as minhas vítimas eram os meus pais. Pai, senta aqui que eu vou contar para você o que eu estou lendo. Né? E o simples fato do pai prestar atenção, os pais prestarem atenção quando o filho conta a história, isso reforça demais na criança o incentivo à leitura, porque a criança ela deseja, ela almeja com toda a intensidade a atenção dos pais. Se ela percebe que o pai e a mãe estão prestando atenção nele, porque ele leu, a consequência direta disso é ele ler cada vez mais, porque ele quer mais dessa atenção. E esse é o ponto que a gente usa com os pais. Fala, pai, esse é a chave que você vai fazer para conquistar seu filho. Né? Porque muitas vezes, na vida corrida da gente, o pai passa o dia inteiro na rua, trabalhando, o filho passa o dia inteiro na escola. Quando se encontram, são 2 mundos que não se conectam. Não tem um assunto em comum. Né? Muitos pais vencem esse obstáculo, por exemplo, tornando ali o filho um mini torcedor do time dele. O filho tem que entrar nessa meio que obrigatório, né? Somos São Paulinos. E eles seguem nisso. E o filho, de verdade, às vezes nem gosta de futebol. Mas ele percebeu que ele conquistou a atenção do pai naquilo. Então, a gente fortalece muito essa questão da família. Inicialmente, o trabalho é com, né, os quadrinhos, mas aí vocês também têm essa outra vertente, que daí já são os livros mesmo, Isso. a indicação dos livros. Sim. Tem muito livro que tem a versão em quadrinho. Né? Então, a gente fortalece com os pais. Pai, lê esse livro, que é o mesmo do quadrinho que o seu filho está lendo. Depois vocês vão bater um papo, vão trocar. Você mostra para ele diferenças que, não, né, são de uma mídia para outra, trocam essa ideia, fortalecem os laços familiares, cria memórias que vão perdurar pela vida toda, que a criança vai guardar isso. Eu lia, né? Meu pai lia para mim e para os meus irmãos, somos em 3, e toda noite ele lia para a gente. Então esse hábito eu tenho desde sempre. Os meus irmãos leem também, mas não leem tanto quanto eu. Mas não há problema nisso. Não existe uma medida certa. Você tem que ler X livros por mês ou por ano. O importante é estar lendo sempre. Então a gente utiliza o quadrinho como uma ferramenta inicial, mas a gente aborda também os livros e os mangás. O importante é estar lendo. E você percebe que as pessoas que começam ali, não tinham hábito, começam a ler os gibis, ali, os quadrinhos, né? Aí depois vão para os livros. Parece é um caminho um pouco natural ou precisa ter ali um esforço, um incentivo maior? Normalmente, o próprio quadrinho ou mangá te joga para o livro. Porque, como eu disse, né, o autor não é uma criança, é alguém já com bastante experiência e que gosta de ler muito, porque para você exercitar a sua criatividade, você tem que estar sempre mexendo, né, o seu cérebro. Então ele joga ali parafraseando aí a pessoa que está lendo, por ter o hábito da leitura, fica cada dia mais curiosa. O cérebro dele fica o cara que vai para a academia. Quando ele vê ali, opa, eu consigo pular esse degrau. Ele vai testar só para ver se ele conseguiu. A leitura é a mesma coisa. Então, eu estou lendo aqui, começa a vir um assunto interessante, eu preciso saber mais disso. Ele vai procurar o livro. Muita gente me pergunta, Carlos, por que não nas telas? Né? Por que não no notebook ou no celular? E existe o problema da luz emitida pelas telas de maneira geral, não só o celular. Tá? É a luz azul, já comprovado cientificamente que interfere na produção de melanina, que é o hormônio do sono. Então, se a pessoa não dorme, ela tem sérios problemas cognitivos. Por isso, a Quadrinhos do Bem
recomenda o papel ainda, o bom e velho papel. E outra também, existe o aparelhinho da Amazon, o Kindle, que não emite essa luz, mas ele tem um problema. Ele tem muitas palavras clicáveis. Para você conhecer mais daquele assunto, você começa a clicar e abrir vários pop-ups. Abas ali. Uhum. E isso vai condicionando você a não ter o foco. Sim. Isso passa a ser um hábito seu. Você fica clicando e você, de repente você não está mais, nunca mais você volta para o texto original, central. Você está só viajando nas palavras. Então o papel ainda é a melhor saída. E até falando dessa questão do foco, realmente, quando a gente está no eletrônico, as coisas vão até aparecendo na tela e do nada você vai já para outra coisa e você nem lembra direito o que estava fazendo, né? De tanta coisa que você abriu. E a gente tem um problema hoje muito grave, a questão da perda do foco, né? A dificuldade que as pessoas têm em focar em uma coisa. A leitura, ela te obriga a isso. Exato. Senão, se você não focar, você não entende nada, né? Perfeito. Das artes que nós consumimos, a única que exige uma postura ativa é a leitura. A música, por exemplo, você não precisa nem prestar atenção nela e você decora a música. Tem música que invade a tua cabeça, que você nem gosta e você fica com o refrão na cabeça. Né? Há um filme, por exemplo, ou uma série. Na série é o fenômeno mais marcante, porque se você já está acompanhando a série há algum tempo, seja na língua original ou dublado, você já reconhece a voz de cada personagem. Você pode lavar a louça, você pode fazer um monte de coisa, deixar a televisão ligada com aquela série rodando e você sabe o que está acontecendo sem prestar atenção. Mas a leitura não. A leitura exige de você uma postura ativa. Vou parar e vou prestar atenção aqui. Porque quem não prestar atenção, invariavelmente vai chegar num ponto e falar, peraí, como chegou nisso? Não, tem que voltar. E não vai conseguir seguir em frente, porque não prestou atenção. Né? Esse exercício do foco é extremamente importante. A gente não nasce com essas habilidades. Ler não é natural para o ser humano. É um exercício que a gente adquire praticando. É uma habilidade que nós adquirimos praticando diariamente. Tá? Não é natural do ser humano. Natural do ser humano é realmente prestar atenção no som, na luz, né? As necessidades básicas. Isso é natural do ser humano. A gente precisa da leitura por uma série de fatores. O mundo conectado, hiperconectado que nós estamos, para você se relacionar com outras pessoas, para arranjar um emprego, você precisa estar bem informado, para você galgar posições dentro de uma empresa. Né? São vários os benefícios, né? resultados positivos para a vida da pessoa. Né? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, então, com o segundo bloco do Terceiro Setor, com o fundador da Quadrinhos do Bem, Heróis da Vida Real, Carlos de Almeida Júnior. A gente já volta. Estamos de volta com o Terceiro Setor, com o fundador da Quadrinhos do Bem, Heróis da Vida Real, Carlos de Almeida Júnior, e nós estamos discutindo o hábito ou a falta dele na leitura do Brasil. Conta um pouco pra gente como que é a atividade que você faz, porque você leva então os quadrinhos e os livros para a rua, para as pessoas ali terem acesso. Isso. Quantas vezes na semana, todo dia você faz isso? E também a atuação nas redes sociais para levar e estimular as pessoas à leitura. Bom, a gente normalmente são 3 vezes por semana. Às vezes a gente participa de eventos também, então vai aumentar esse número de vezes na rua. Tá? E a gente leva caixas com livros e quadrinhos separadas por faixa etária. Aborda as famílias. A gente sempre tem muito cuidado, porque existe uma desconfiança de golpe e tudo mais. Então a gente aborda a família de uma maneira bem tranquila. Fala, olha, eu estou distribuindo gratuitamente para o seu filho, sem contrapartida. É só pegar um livro ou um quadrinho. E a gente aponta, então, olha, aqui tem para criança. Você, pai, mãe, oriente o seu filho onde você quer que ele mexa. Aqui tem para criança, para adolescente, para adulto. Enquanto as crianças estão escolhendo, e elas normalmente levam bastante tempo, porque ficam indecisas, eu quero esse. A gente está batendo um papo com os pais. A gente primeiro aborda sabendo como é
diário, o costume deles. Vocês estão lendo em casa? A maioria responde não, nós não lemos, ou eu leio para o trabalho. Então a gente aponta as necessidades e traz junto dicas simples, práticas para colocar a leitura na vida das pessoas. Pelo fato de estarem tão afastadas do hábito da leitura, não sabem nem por onde começar. Uma das perguntas que eu mais recebo é: então qual é o melhor livro para, né? Como que eu começo? E a resposta é sempre: faça um exercício de introspecção. Descubra o que verdadeiramente te encanta, o que você tem interesse de conhecer ou saber mais, e vai atrás. Ou você vai encontrar livro, quadrinho ou mangá, mas tem. Tá? Para o seu filho, com certeza ele deve estar assistindo algum desenho animado ou um anime, que é o desenho animado japonês, na Netflix, na Crunchyroll, ele está assistindo em algum lugar. Acompanha com ele um pouquinho. Aquele anime, ele vem de um mangá, não é o contrário. Não é o anime que gera mangá. Primeiro surge o mangá para depois virar anime. Compre o anime, o mangá deste anime para o seu filho, que ele vai imediatamente reconhecer, ele vai se identificar porque ele já assiste e vai se interessar a ler. Mas tem que ter, então, regras. Né? Vamos estabelecer o dia da leitura, 10 minutinhos por dia para começar. Eu oriento os pais sempre a começar com uma página por dia, todos os dias. A gente até, numa brincadeira, nomeou como desafio QDB. Uma página por dia, todos os dias. Durante 30 dias você vai perceber uma melhora, vai começar a adquirir o condicionamento físico do seu cérebro para começar a ler com constância. O seu cérebro vai pedir para você ler mais. Ele é tão inteligente que ele guarda tudo, mesmo que você não tenha prestado atenção. E quando ele perceber que já se tornou um hábito, ele começa a conectar tudo. E aí fica um prazer danado ler. Mas também alerta os pais, se não estiver gostando desse livro, não precisa sentir vergonha. É porque o brasileiro acha que, meu Deus, eu vou largar um livro, será que vão achar que eu sou burro? Não. É igual a um filme ou uma série. Se você não está curtindo, larga. Procure outro. Às vezes o mesmo assunto abordado por outro autor, sim, desce mais fácil. Você fala, poxa, isso aqui é tão mais gostoso de ler. Tá? Então, é sempre dicas bem simples, fáceis, mas que fogem do cotidiano do brasileiro, que quando a gente traz, e muitas vezes eu percebo no olhar dos pais, nossa, vou colocar em prática. E a gente recebe feedback. Esses dias eu assistindo a uma youtuber que ela faz pintura ao vivo. Tá? Ela ensina artes. No meio do trabalho dela, ela para e fala, eu estou lendo esse livro aqui que a Quadrinhos do Bem indicou e que fala para ler uma página por dia. Eu estou fazendo isso e está dando certo. Eu fiquei tão encantado, falei, meu, não acredito, né? Então a gente está tendo esse feedback e o pessoal tem conseguido adquirir o hábito da leitura. Algo que você falou, e eu também já escutei especialistas falando sobre a leitura, mesmo que você não está 100% ali com a sua atenção virada. Porque às vezes a gente lê e você vira, ai, peraí, eu acho que eu vou ter que voltar, porque eu não lembro direito o que eu li. E eu escutei especialistas falando, leia, simplesmente leia, independente se você está entendendo naquele momento, porque aquilo vai entrar em você. É isso mesmo? Funciona desse jeito? Porque muita gente não lê por isso. Porque começa a ler, não estou entendendo, deixa quieto, não vou mais ler nada. O que acontece é o seguinte, quando a gente vai para a academia, pode ver que eu comparo muito a academia física com o ler, né? Quando a gente vai para a academia, o instrutor te dá halteres de 1 kg e pede para você fazer 3 séries de 12 repetições. E você acha que aquilo é pouco e até fala, pô, mas isso aqui é fácil. Mas antes do final dessas 3 séries, seu braço já está estressado. Ler é a mesma coisa. Não adianta você pegar e falar, vou acabar esse livro de uma vez. Se você não tem o hábito, não vai. Então, leia uma página por dia. E aí eu escuto o pessoal falando, mas eu não vou lembrar o que eu li no dia seguinte. E não vai mesmo, porque você ainda não tem o hábito. Então, não é porque você foi para a academia uma vez que no dia seguinte você vai sentir seus gominhos. Não acontece assim. Mas o seu cérebro vai começar a perceber, de maneira automática, que aquilo virou um hábito. E ele vai começar a recuperar toda aquela informação que você foi juntando e ele foi arquivando na lixeira.
porque era memória de curto prazo. Ele está jogando na lixeira. Mas quando ele percebe que é um hábito, opa, ele está lendo sempre, ele traz de volta. E aí todo mundo que faz isso tem um espanto e me manda mensagem falando assim, Carlos, eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha lido. Mas isso não é o Carlos que inventou, como você falou, são especialistas. Né? Eu fui atrás de livros, de palestras, de workshops, tudo para poder aprender mais, para poder ajudar a galera a gostar de ler. Carlos, por que você está tão interessado em que os outros leiam? Na verdade, é porque eu cresci sozinho com o hábito da leitura. Era difícil encontrar outras pessoas que tinham o mesmo hábito. E hoje eu não quero entregar para minha filha um mundo igual, que ela também gosta de ler. Não quero entregar para os futuros netos um mundo onde as pessoas que leem estão afastadas e quem não lê desconhece esse prazer, né, de se encantar, de viajar no tempo, entre as galáxias, viver aventuras com os Vingadores, com o Homem de Ferro. Então eu quero espalhar o gosto pela leitura. Eu nunca falo para a pessoa o que ela tem que ler. Isso é com ela. Se ela quer ler obras de Marx ou de Mises, isso é com ela. Se ela vai para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, é com ela. Ela vai desenvolver o hábito da leitura, ela vai escolher o cardápio dela. E como tudo isso começou? Como o projeto começou? Olha, eu estava num trabalho muito pesado, que estava fazendo mal para a minha saúde. E eu sou um cristão. Tá? Para mim, a fé é muito importante. Eu pedi para Deus uma luz e falei, eu preciso sair disso. Eu estava me sentindo hipócrita, porque eu falava para meus filhos, vivam seus sonhos, vão atrás de fazer o que vocês realmente gostam, e eu estava trabalhando ali numa coisa que estava me deixando doente. E eu pensando, o que eu posso fazer? Eu preciso sair disso, né? E aí uma consequência de atos, uma consequência de fatores ali que falam assim, você vai trabalhar com isso. Sabe? Que é uma coisa meio mística, pode parecer estranho para os outros, mas para mim fez sentido. Né? Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo ajudar a galera a desenvolver o hábito da leitura, né? Juntar as famílias, sabe, em torno desse hábito e de uma maneira assim, meio que de escanteio, né? De ladinho assim, melhorar a vida das pessoas. Então eu me propus esse desafio. Chamei meus filhos e falei, vou largar o emprego e vou ver isso, as coisas vão apertar, porque eu ganhava bem. E os meus filhos me apoiaram na hora. Falei assim, vamos, pai, vamos, estamos juntos. E a gente começou a ir para a rua com livros e quadrinhos, doando. Eu já distribuí mais de 15 mil livros e quadrinhos. Mais de 90% disso foi comprado do meu dinheiro, do meu bolso. Né? Graças a Deus agora está chegando uma galera que está doando. A gente tem recebido bastante doação de livros e quadrinhos para a gente poder continuar distribuindo. A gente precisa de muita ajuda de doação em dinheiro, porque para manter a ONG tem muito custo. Né? Então a gente abre campanhas de doação, a gente está no Apoia-se, que é uma plataforma para tipo uma vaquinha virtual. Certo. E a gente tem pedido para o pessoal, olha, ajuda a gente para continuarmos nessa missão. E as pessoas que querem, tem alguns livros em casa, querem doar, também funciona dessa maneira? Isso, o pessoal tem feito essa doação. Nós pedimos sempre para chamar no Instagram, Oficial Quadrinhos do Bem. Manda mensagem, eu respondo a todos, até os que me dão bronca, porque tem gente que não gosta que eu faça esse serviço. Eu respondo a todos. Chama e fala, olha, eu tenho livro de quadrinho para doar. A gente arranja um jeito de buscar. Tá? A única condição que nós pedimos, você pode doar livros para criança, para adulto, não importa o tema, tá? Livros eróticos, não importa. Muita gente fala, mas eu só tenho aqui, é um livro erótico. É livro, tem gente que vai querer ler. A única condição que a gente pede é que eles estejam em bom estado, para que quem os receba sinta que verdadeiramente é um presente e não foi um descarte. Essa é a única condição. Então está em boa condição, não importa se ele é velho, se ele é novo, a gente aceita. E vocês também têm a questão dos clubes de leitura, né? Como Isso. você disse, a leitura ela pode ser muito solitária. E na verdade, né, muitas vezes ela é mesmo, porque você entra ali naquele seu momento e na introspecção com o livro.
Porém, os clubes de leitura, de que maneira eles acabam fortalecendo essa questão da leitura? A troca de experiências. Não precisamos ter todos lido o mesmo livro para a gente conversar sobre a leitura. Então, a gente junta crianças, tá? E é uma coisa que eu falo para os pais, muitos pais falam para mim, nesses clubes de leitura, assim, o meu filho já lê em casa. Eu falei, isso é ótimo, pai, mas com quem ele fala sobre livros e quadrinhos? Só contigo? Então perceba que você está isolando o teu filho do resto do mundo. E se nós encontrássemos outras crianças para ele poder bater um papo sobre o que ele está lendo? Porque a gente não gosta de falar do futebol, a gente não gosta de falar do filme que assistiu. Leitura é a mesma coisa, né? Então a troca de experiências, às vezes num sarau, por exemplo, um grupo se junta e um vai fazer a leitura para o resto. São todas maneiras de juntar as pessoas em torno desse hábito, fortalecendo, vivendo experiências junto com as outras pessoas, né? E aí você descobre que cada ser humano é um universo tão diverso, né? Porque o que fez você amar um personagem é o que faz o outro detestar, né? Então você acaba descobrindo, e as pessoas têm um ganho muito importante nisso, porque elas começam a entender então que o contraditório, o que pensa diferente de você, não necessariamente é seu inimigo. Porque está faltando isso, tá? Hoje, se você fala que você gostou de um anime, tem uma enxurrada de gente que vai lá na internet reclamar de você porque você gostou. E se você falar que não gostou, vem tanto quanto dizer por que você gostou disso e te condenar. Não consegue entender que as pessoas, cada um é um universo. Mas se a gente pratica isso desde a infância, isso se torna viável, né? O entendimento que cada um é de um jeito. Você falou também dessa questão da tecnologia e até tirar um pouco, não só as crianças, mas né, todos, do uso da tecnologia e partir para a leitura. A gente teve uma mudança há pouco tempo em relação à legislação, à proibição das crianças usarem os celulares ali nas escolas, até com o objetivo de, tanto de tirar, né, e diminuir os malefícios do aparelho o tempo todo, mas também estimular outras práticas, seja ali o esporte, a leitura, umas outras atividades, né? Mas o que você acha que falta ou pode ser uma estratégia para as escolas para incentivar a leitura? Então, a escola, eu entendo ela como um espaço para reforçar o hábito da leitura, porque na verdade nasce em casa. Tá? A criança não vai para a escola sem entender português. Ela não chega ali totalmente em branco e não entende absolutamente nada do que o professor está falando. Já teve uma pré-alfabetização de maneira lúdica e, né, natural dentro de casa, então a criança já chega falando. Assim tem que ser com os livros também. Mas quando chegar na escola, a gente tem que propor, então, para tirar a criança do celular, se eu estou tirando alguma coisa, eu coloco outra no lugar. Então, tragam seus quadrinhos de casa. Tragam seus livros de casa, né? Tragam seus hábitos de casa. Somos tão diversos. Por que tem tanto estrangeiro no YouTube falando das frutas, das comidas brasileiras que o brasileiro não conhece? Tem muito youtuber americano, japonês, que conhece mais o Brasil do que os brasileiros, né? E a escola seria o local ideal para a gente propor isso, né? Vamos comer fruta do Amapá, aqui em São Paulo. Nunca comi uma fruta lá do Amapá, está chegando aqui. Olha que diferente. Mas não foi proposto nada nessa lei, só tirar o celular da criança. Não tem aula. Muitas vezes as escolas estão faltando professores. E a criança vai ficar fazendo o quê? É outra proposta que eu faço para os pais. O seu filho está muito arteiro, está com muita energia. Não dê o celular para acalmar essa criança. Dê um livro, dê um quadrinho. Vai deixar mais agitado até, né? Não, ele efetivamente ele para e fica de cabeça baixa ali. Mas você está condicionando ele. Né? Ele não, hoje já existe um fenômeno que tem sido apontado pelos pais do mundo inteiro de problema de memória, curta memória das crianças, onde eles solicitam alguma tarefa para a criança, em 30 segundos ele volta, o que era mesmo para fazer? Porque a memória dele está tão curta quanto o short ou o TikTok que ele está vendo ali, né? Porque está sendo condicionado assim.
A última pesquisa apontou que é a primeira vez, é a primeira geração mais burra que a anterior. Nossa. E não é genético isso, tá? Uhum. Isso não é genético. O brasileiro lê pouco não é genética. Nós não somos inferiores a nenhuma outra nacionalidade. É tudo questão de hábito e escolhas. A gente pode, então, corrigir essa rota tirando um pouco o celular, mas propondo outra coisa. Uma dos exercícios que eu falo com os pais é: vamos ter os nossos 10 minutos de leitura, senta pais e filhos, eu leio uma página, você lê outra. Sempre comece com pouco. Uma página por dia. Até que você sinta que o seu filho queira mais. Deixa teu filho escolher, já que você está querendo conquistar a atenção dele, deixa ele se sentir incluído. Né? Então, o que você quer ler? Às vezes, se é adolescente, é birrento, vai ficar fazendo cara isso, cara aquilo. Tem que ultrapassar essa birra, tem que ir com calma, com tranquilidade e fazer esse exercício. Você vai ver que com o tempo, em pouquíssimo tempo, você consegue reverter isso. Mas tem que fazer. E eu falo sempre para os pais: pai, mãe, vocês não são amiguinhos do seu filho. Eu não estou dizendo que os pais não possam ter amizade com seus filhos, mas vocês são os pais, vocês são autoridade. Muitas vezes vocês vão ter que falar: é assim porque é. E vamos sentar aqui e vamos fazer. É necessário. Para isso a gente quer cuidar das crianças, né? E até os pais entenderem que, às vezes, quando a criança está lendo um quadrinho ou está lendo um mangá, como se não estivesse lendo, né? Porque não é livro, mas é livro. Nossa, esse mito é muito forte no Brasil ainda, muito forte. 86% do mercado de quadrinhos brasileiros é tomado pela Turma da Mônica. Então fica no inconsciente brasileiro que quadrinho é só para criança. Já que ele para de ler muito cedo, ele fica na memória que só existe Turma da Mônica. E aí quando você avança e se torna exceção a esse cenário, as pessoas falam assim: você tem 48 anos, você está lendo quadrinhos ainda? Mas nos quadrinhos, por exemplo, tem um autor norte-americano chamado Joe Sacco, que ele faz reportagens e documentários em quadrinhos. Não é ficção, é reportagem e documentário. Então ele vai para Gaza, ele vai investigar tudo o que acontece lá e ele traz esse documentário para um quadrinho. Entende? Não é infantil. Mas por que ele usa o recurso da arte? Porque ele é um artista. Sim. É isso. E para quem é visual também ajuda ali na criatividade. Sim, né? existem quadrinhos, por exemplo, que não tem nenhuma palavra. Mas então eu estaria aprendendo ali, você está aprendendo a interpretar. É um exercício. E a gente tem uma massa de pessoas que não conseguem entender o que lê, então o exercício da interpretação é muito importante. Bom, a gente vai ver algumas fotos aqui para terminar o programa, até desses atendimentos que você faz, desse incentivo. Então a gente está ali na rua, que é Liberdade, né? Bairro da Liberdade. Conta um pouquinho para a gente. Eu moro muito pertinho da Liberdade, então a maior parte das minhas ações são na Liberdade. A gente aborda a família, aqui no caso eram todas crianças. Essa menininha aqui de capuz azul, ela é especial, né? Então as outras meninas estavam muito preocupadas se ela ia rasgar, se ela ia mexer com alguma coisa. Eu falei assim: não, gente, deixa, ela precisa estar habituada. Ela precisa gostar de mexer em livros e quadrinhos. Ela foi, escolheu, ela não rasgou nada. Ela foi lá e pegou o quadrinho dela de boa. E as meninas todas ficaram muito felizes. É isso que a gente faz, né? E sempre aproveitando esse momento para ir dando dicas. É muito um trabalho assim, eu não sou especialista, sou um entusiasta. Muito do que eu falo é que eu estudo, eu pesquiso, mas eu não tenho formação nessa área. Mas eu levo essa informação que eu pesquiso. E aí, nas lives, no YouTube, eu mostro os livros que eu pesquiso. Eu faço leitura deles. Galera, é esse livro aqui que da onde eu tiro tal informação. Tá? Eu tenho uma base de inscritos ali no YouTube que são bastante questionadores. Falam: mas da onde você tirou isso? Como que é isso? Então eu levo os livros e mostro para a galera. E aí na Liberdade, na Praça da Sé, na Praça da República, ou em eventos, a gente participa de eventos grandes que o pessoal convida Quadrinhos do Bem.
já ficamos um pouco conhecidos, sabe? Que o pessoal fala, ó, nós vamos fazer um evento aqui, você não quer vir aqui conversar com o pessoal? E a gente está indo. Bacana. Outra foto, aí é a família toda, Família né? toda. Legal. Vamos ver outra. E o pessoal me apelidou de Homem Joinha, porque toda foto que eu saio, eu estou fazendo um joinha. Pode virar um personagem de quadrinhos, inclusive, né? Que bacana. Então, assim, até alguns famosos, né? Então, o anterior ali, a quadrinho, se eu não me engano, o Pato Donald, se eu não me engano, né? Tudo. E depois ali, ó, Quarteto Fantástico. Então, coisas também que atraem, né? A gente distribui em escolas, em comunidades, os clássicos da literatura em quadrinhos. Uma maneira de conciliar, então, as aulas de português ao nosso trabalho. Então, a gente leva Dom Casmurro, Moby Dick, sabe? A gente leva clássicos... Tem em quadrinhos? Em quadrinhos. Essa tem eu não sabia. Frankenstein, Romeu e Julieta, o Morro dos Ventos Uivantes, tudo isso tem em quadrinhos também. Tá? Então a gente leva esse nas escolas. Nas ruas a gente leva quadrinho de toda sorte, né? Maurício de Souza, Disney, DC, Marvel, mangás, e a gente deixa as crianças escolherem. A gente leva livros também, e por incrível que pareça, apesar de o pessoal falar muito das crianças ficarem presas no celular, os mais resistentes a pegar um livro ou um quadrinho são os pais. Então, pode ver que de orelha difícil também, né? É difícil ter um pai aí entra nosso trabalho e fala assim, então pai, já que você não pegou nada, lê com seu filho esse livro, participe esse quadrinho, participe, leia com ele, tá? Faça ele sentir que o esforço dele tá valendo a pena, que ele está conquistando a sua atenção. Que bacana. Bom, nosso tempo terminou, mas eu ainda vou deixar um minutinho para você fazer o convite para as pessoas que estão em casa, para realmente acordarem para a leitura, lerem mais e principalmente seguirem você aí nas suas redes sociais. Bom, a Quadrinhos do Bem está precisando de voluntários. A gente hoje nós temos capacidade para distribuir mais. Tá? Eu distribuo uma média de 600 livros e quadrinhos por mês. Eu consigo chegar a 1000, tá? Pelo número de doações que nós estamos recebendo, mas eu não tenho agora braço para isso. Então eu preciso de voluntário. Quem quer participar, chama a gente no Instagram. Eu dou todo o treinamento, eu passo todas as informações que eu aprendi ao longo do tempo. Eu estou criando um manual, inclusive, para poder reproduzir isso. Quer participar ajudando a gente nas redes sociais, também, qualquer que seja o formato que você possa nos ajudar, será bem-vindo. Tá? A gente tem, então, no YouTube e no Instagram, Oficial Quadrinhos do Bem, onde nós colocamos os nossos trabalhos, a gente dá dica de leitura. Para que serve? A quem atende esse livro ou esse quadrinho? E a gente também tem o Apoia-se, que apoia-se Oficial Quadrinhos do Bem, onde a pessoa pode fazer doação usando seu cartão de crédito de maneira recorrente. Então, quer participar ajudando, fala, pô, eu quero ajudar financiando a Quadrinhos do Bem. Você pode colocar qualquer valor, a partir de R$1, e é de maneira recorrente, e você pode cancelar a hora que quiser, sem nenhum ônus. Não tem multa, não tem prazo mínimo. E esse valor ajuda muito a gente a manter, né, os nossos custos, porque a gente é uma ONG, tem custo, tem imposto para pagar, tem um monte de ação para fazer, e a gente precisa de ajuda. Tá ótimo. Dado o recado, então. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Muito obrigado, prazer. Obrigada. Essa edição do Terceiro Setor fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa, sempre mostrando o trabalho essencial das ONGs e entidades. Até mais.